Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Corrêa e eu sou terapeuta. E eu estou aqui com você hoje para contar um pouco da minha história até eu me tornar um terapeuta. Como é que eu cheguei até aqui, de onde surgiu essa ideia, o que a terapia faz e por que ela existe. Só que para você entender esse processo, esse projeto de terapeuta holístico, você primeiro tem que entender meu sonho. Eu, quando era criança, eu tinha um sonho não tão simples, que era de responder às três questões da vida, que são: de onde vim, quem sou e para onde irei. Então, assim, eu acreditava piamente que eu podia resolver essas questões. Eu acreditava na minha capacidade de resolver elas. Só que antes de eu resolver essa questão, eu precisava me resolver quanto à cura das rejeições. Eu tinha uma sensação muito forte por desprezo, por rejeição. Afinal de contas, eu sou filho rejeitado por pai, que nunca me reconheceu como filho. E aí, devido a essa situação, eu sofri hostilidade por parte da minha mãe, que tentou me abortar. Mas, como ela passou mal, ela se arrependeu, ela voltou atrás e me aceitou. E aí foi que eu pude vir. Mas não ficou só nisso. Meu irmão também me rejeitou devido ao fato de que ele esperava que eu fosse uma menina. E aí já tinha até um nome. Ela se chamaria Elvia, em homenagem à minha tia. Mas eu também fui rejeitado por vó, e fui rejeitado por tios, fui rejeitado por primos. Então, eu descobri que eu era uma criança ferida, que eu precisava fazer o acolhimento dessa criança para que eu pudesse dar passagem para a criança feliz vir a nascer. Não foi tão simples, mas como é que foi que se deu essa transição? Antes eu vou precisar contar história e geografia. Eu sou natural de Santarém, no interior do Pará, na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, uma região que ficou conhecida como a Pérola do Tapajós. E quando criança, eu morava na Vila Rigó, numa comunidade que ficava próximo a uma praia da Prainha, no bairro da Prainha. Então, pela força da comunidade, eu iniciei um trabalho voluntário em atividades religiosas e culturais, onde eu fui na igreja do Santíssimo Sacramento, a antiga igreja do Santíssimo Sacramento. E lá, mas por que eu estou falando isso? Porque lá eu acreditei que eu fosse ter as respostas para as minhas três perguntas. Tanto é que eu ingressei como coroinha na igreja, para saber como é que eu podia servir, como é que eu podia ajudar, com o intuito de que eu fosse resolver as três questões. Então eu acolhi os fiéis, eu auxiliava nos ritos das celebrações. Então, como um bom católico, eu fui batizado, eu recebi minha primeira Eucaristia nessa mesma igreja, inclusive. Só que eu não fiz a crisma, né? Que a gente é batizado, né? Faz a primeira comunhão, e aí depois tem o crisma, né? E aí daí forma os três sacramentos da iniciação crística da Igreja Católica. Então, foram inúmeros sacrifícios que eu fiz com o intuito de obter essas respostas, mas, por aquilo que pareça, na igreja não falava sobre isso. Até que um dia eu descobri um grupo que se reunia todas as quartas-feiras, próximo da região onde eu ficava. E aí eu pensei, será que eles vão falar desse tipo de assunto lá? Então eu comecei a fazer parte ativa dessas reuniões de comunidade, que se chamava SEBS,
sei se você conhece, que significa Comunidade Eclesiais de Base. Lá o objetivo era fazer leitura da Bíblia, articular vivência, fazer comparações com a política social, usando a hermenêutica, que é a técnica de interpretação de texto. A gente pegava tudo que lia, interpretava e, através do discurso, a gente apresentava o que entendia. Então, com isso a gente buscava na nossa realidade, como é que a gente vivia, respostas contrastando a Bíblia. Então lá eu aprendi tolerância, caridade, aprendi realmente o significado de refletir, que foi uma coisa que eu levei para o resto da vida, tenho até hoje. A questão de pegar um conteúdo e me aprofundar quanto ao tema que eu estiver estudando. Lá eu aprendi a ver as questões das famílias, passei a ver a minha família, questões do trabalho, questões do meio ambiente. Mas o que aprendi mesmo, acima de tudo, foi a saber a me relacionar. A me relacionar com pessoas desconhecidas, pessoas diferentes. Mas lá eu também não encontrei as três questões. Eu não encontrei. Então, até que no dia 7 de setembro de 2004, eu e minha família nos mudamos da cidade de Santarém e fomos morar na capital de Manaus. Lá eu segui meus estudos, eu não parei. Então eu comecei a buscar vivências nas questões do ser humano, sobre as dores do mundo e seguindo vários caminhos para que eu pudesse ampliar os meus sentidos e expandir a minha consciência. Então, com 16 anos, eu sozinho frequentei a Federação Espírita do Estado do Amazonas, conhecendo o Espiritismo, conhecendo Allan Kardec, que era a encarnação de Denisard de Rivail. Eu frequentei a Gnose, que era um grupo chamado AGACAC, que significa Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos e Culturais de Artes e Ciência. Então lá eu tomei conhecimento da ciência e da cultura do homem, em busca do ser, junto com o venerável mestre Samael Aumveó. Frequentei também a UDV, que é um centro espírita chamado Beneficente União do Vegetal, conhecendo a simbologia da união, da luz, da paz, do amor, com o mestre Gabriel, que é o senhor José Gabriel da Costa. Frequentei também a religião da floresta, que é o Centro Eclético Fluente Luz Universal Rainha da Floresta, conhecendo os mistérios da floresta, junto com o mestre Irineu, que é o senhor Raimundo Irineu Serra. Então, assim, nesses anos de muitas pesquisas, eu me aprofundei na realidade, buscando conhecimento. Eu comecei a questionar tudo. Foi uma época que eu comecei a questionar as religiões, a ciência, a economia, a medicina, a sociedade e assim por diante. Eu passei a testar cada coisa para saber se era verdade ou não. E aí, eu fiz muitas descobertas e eu passei a ver simbologia oculta por trás de todo o conhecimento. E aí eu aprendi que muito do que é repassado para o povo é manipulado e que ainda é assim até hoje. Então, nesses anos eu percebi que as minhas atividades já não me satisfaziam mais, que eu sempre procurava conhecer mais coisas, porque eu me sentia só uma peça na engrenagem e eu buscava soluções para essas questões. Foi muito difícil rever tudo isso e percebi que tinha muita mentira no meio disso. Então eu resolvi experienciar cada coisa sem acreditar em mais nada. Foi assim que eu fiz, chegando até mesmo, inclusive, a me considerar um ateu. É um processo muito doloroso e muito caro também. A gente gasta muito dinheiro com isso e muito tempo para testar cada coisa, para checar, para que a gente chegue num fim em que muitas das vezes a gente percebe que a sociedade passa, mas não é bem aquilo.
Então foi extremamente instrutivo essa parte, sem saber que já era o alicerce para o que estava por vir, que eu estava construindo ali. Eu continuei trabalhando, continuei pesquisando. O tempo que me restava, eu estava em busca de soluções. Então, eu dei milhares de passos atrás, desde os sumérios, os mesopotâmios, os egípcios, depois passando por Sigmund Freud com a psicanálise, Arthur Schopenhauer com a metafísica da vontade, Nietzsche com Wilbermas, que é o criador do Superman, que se diz que existe a transição entre o homem e o super-homem. Conheci Carl Jung com a psicologia analítica, Max Planck com a física quântica, Albert Einstein com a teoria da relatividade. Estudei física nuclear também, Neil Bohr com física quântica. Quem mais que eu conheci? Conheci Schrödinger e a equação de Schrödinger. Heisenberg, que foi o Nobel da Física com a descoberta da mecânica quântica. O David Hawkins com os níveis de consciência. Conheci também Hellinger com a cura familiar. Taniguchi, como é que é o nome dele? É o Masaharu Taniguchi, que é o idealizador do Seishonoye com a meditação Seishokan. Conheci também a medicina chinesa, que é a acupuntura. Depois de muitos contratempos, depois de muitas intempéries, eu decidi procurar um terapeuta. E foi na terapia que eu descobri que eu era o próprio terapeuta. E finalmente eu consegui chegar no fator em que realmente se sustentava, que dava para que eu pudesse resolver as 3 questões que eu tanto procurava. Isso foi muito interessante. E foi aí que eu descobri a minha vocação, que era de ajudar as pessoas a também chegarem na solução de suas vidas, na idealização dos seus sonhos, na cura de suas dores, porque todo mundo tem que responder às 3 questões. Não é admissível passar pela vida sem ter que respondê-las. Então, foi quando eu parei de trabalhar com um projeto que eu vinha desenvolvendo com a escola de língua inglesa e me tornei um terapeuta holístico. E aí nascia a terapia. Então agora eu vou falar sobre a terapia, né? Sobre o nosso trabalho, o nosso projeto de terapia holística. Pois bem, a terapia é um processo que se dá à cura do indivíduo, seja do nível de cura mental, emocional, física, espiritual, conjugal e familiar. Nas sessões nós cuidamos de tudo para você, para que você tenha todas as suas questões esclarecidas. Se você está sofrendo de dores de relações tóxicas e desarmoniosas, por meio da terapia, sem dúvida, vamos te direcionar. Porque eu percebi que, assim como eu, havia milhares de pessoas que tinham dores emocionais, pessoas que procuravam sanar suas dores e não sabiam como, pessoas que não sabiam o que fazer, pessoas que estavam realmente perdidas. Então, como eu havia trilhado um caminho, eu conheci um modo de resolver as questões. Hoje eu tenho uma forma de auxiliá-los. Eu tenho uma forma de auxiliar. Foi assim que eu me promovi a levantar essa bandeira. Então, na terapia, nós criamos soluções junto com você, junto com a sua essência. Então, caso você não tenha referência, nós criamos junto com você. Então, assim, seja cura para as suas relações, seja as suas más formações de relações com pai, com mãe, falta de perdão, mágoa, ressentimento, depressão, medo do desconhecido e até mesmo traumas da infância, como abuso e violências. Não importa a dor emocional que seja.
Nós cuidamos de absolutamente tudo, desde a concepção ao processo de cura, ao apoio emocional e todas as etapas você pode contar conosco. O nosso processo, ele permite que você administre o seu complexo com total segurança, sem que o trauma seja afetado, entende? Além de cuidar de todos os aspectos emocionais, nós ainda fornecemos apoio cultural e alquímico para você saber como é que funciona a vida e como é que se origina as doenças em todo o aparato complexo que só grandes filósofos e terapeutas conhecem. Então, assim, em pouquíssimo tempo, nós podemos te ajudar a alcançar a cura, a independência emocional. E eu não podia me esquecer, eu sou formado em ensino técnico de meio ambiente, em gestão de processo e também tenho ensino superior incompleto em ciências contábeis. Eu tenho curiosidade de algumas coisinhas a mais. Então, assim, hoje eu voltei para minha terra natal. Considero que é só o começo de toda uma jornada, porque estou seguindo em frente com tudo isso, com a busca da mística, do chamado, do propósito, da busca do eu interior, do caminho espiritual, pela cura e pela libertação das dores da família. Porque eu pude reunir todo um conhecimento prático de estudos e me tornei um terapeuta. Então, assim, com a terapia, eu consegui solucionar as minhas questões de rejeições, as minhas dores de natureza emocional, física, e eu consegui, psicológica, e eu consegui reunir todo um sentido de família, reeditando uma nova história, uma nova cultura. E hoje eu sou pai de um casal maravilhoso, com uma super companheira que, por incrível que pareça, a gente se apaixonou por sermos crianças feridas. Sou terapeuta e posso ajudar você e a sua família a resolverem conflitos ou mesmo a má formação na relação. Venha investir em seu autoconhecimento. Agora não tem mais desculpa para você ter medo e indecisão, porque com a terapia ela pode curar as suas relações tóxicas e desarmoniosas. E nunca foi tão fácil isso. Terapia é a solução.